E como que é pra você? Porque você recebe a criança ali, né, no primeiro momento, de uma maneira, com os pais de uma maneira, e durante o processo tudo muda, né? Tudo muda. Não só pra criança, mas pros pais também, né? E Sim, como que é pra sim. você essa sensação de você saber que primeiramente Deus, mas que através do que ele te ensinou você pode estar auxiliando não só a criança, mas os pais a olhar com um olhar diferente? Olha, Luiz Fernando, é muito gratificante, sabe? Porque às vezes você pega a criança de um jeito, né? E lógico que não é só o seu trabalho, né? A criança ela não é só terapia ocupacional, né? Só integração sensorial, né? Tem toda uma equipe que trabalha junto, tem toda uma família por trás disso, né? Mas é muito gratificante quando você vê que o seu trabalho está sendo benéfico para alguma criança, para alguma família, quando alguma família te procura e quando uma família te fala, olha, eu recebo vídeos, né? Olha, ele conseguiu comer esse alimento que ele não comia. Gente, dá uma coisa tão Aquece o coração. gostosa, né? E quando eu vou orar, daí eu agradeço a Deus porque eu sei que é tudo Deus, né? Eu falo assim, Senhor, é tudo abaixo de ti, né? A gente consegue as coisas, mas é o Senhor que permite. Mas é muito gratificante quando um pai te fala, né? Olha, ele não conseguia fazer não conseguia fazer isso, agora ele já consegue pôr o tênis sozinho. Ele não conseguia fazer xixi no vaso, agora ele faz. Parece tão simples para quem. Mas é muito importante e muito gratificante. Sim. Né? Tanto para a gente quanto para as famílias. E não é pequeno. Cada conquista que eles têm é muito grande. Significa muito, né? E eu pra hoje, Maria. como mãe, eu vejo quanto isso, e esses dias a gente passou por algumas questões de saúde com meu filho, e eu vejo quanto é importante todas essas questões, sabe? Para as famílias, para a própria criança. E é coisas que, às vezes, né, para quem não tem uma determinada dificuldade, pode ser simples, né? E é uma conquista, como você falou, realmente. É. E entrando nisso, eu acho que é interessante até eu pedir para você explicar um pouquinho o que faz a terapia ocupacional para, às vezes, alguém que está em casa, às vezes, não tem tanto contato, embora esteja sendo mais valorizado, mais visto, né, no mercado, só que, às vezes, a pessoa que faz uma terapia ocupacional, a terapeuta ocupacional, cara. Então, você sabe que até agora eu me enrolo com isso, sabe? Porque eu acho difícil explicar, assim, em algumas palavras o que faz a terapia ocupacional. Eu acho bem complexo, né? E difícil de a gente resumir. Lembrando que a terapia ocupacional, ela tem diversas áreas de atuação. Muitas, né? Tem terapeutas que trabalham só com mão, com reabilitação de mão. Terapeutas ocupacionais que trabalham com queimados, com amputados, né, com idosos, com reabilitação cognitiva, memória. Mas eu vou focar no que eu faço, para ser mais fácil para mim, tá bom? Maravilha. Bom, a terapia ocupacional, ela trabalha com função. Então, hoje, meu foco é criança, né? Eu tenho uma paciente adulta de 50 anos. Olha. Caramba. Fez esse ano, Ela tem paralisia cerebral, tem 50 anos e já faz parte da família, porque faz muitos anos que eu atendo. E assim, Não tem como continuo deixar. atendendo ela. Mas meu foco é criança. E o que a criança faz? A criança brinca, né? Ela aprende através do brincar. Então, através do brincar, a gente estimula. Se a criança tem algum atraso, digamos que ela tem um atraso no desenvolvimento. É através do brincar, essa é a minha ferramenta. Né? Através do brincar que eu vou estimular essa criança para ela desenvolver, recuperar o atraso que ela tem. Essa criança tem uma paralisia cerebral, então ela não consegue rolar, não consegue sentar sozinha, não consegue fazer alcance. Então, a TO vai ajudar nessas questões. Não é só a TO, tem a fisioterapia que também trabalha muito essas questões motoras, mas a TO vai ajudar também em relação às questões de funcionalidade e de AVD. O que é AVD? A atividade de vida diária. E também, que seria, né, xixi, as atividades de higiene, as atividades de alimentação, de autocuidado. A terapia ocupacional trabalha muito com essas questões. E de atividade de vida prática, né? É eu saber me limpar, é eu saber preparar o meu leite, né? Trabalha muito com a independência e autonomia também. Comer sozinho, Escovar os né? próprios Preparar o dentes. seu lanche, escovar os próprios dentes. Então, trabalha muito com a atividade de vida diária e prática. Joia. Então, resumindo, é isso. Caramba, Que já é demais. bastante coisa, né? Bastante. Uma dúvida que eu acho que muitos pais têm. Como ele identifica
na criança que ela precisa de uma atenção maior? Então, a gente vê muito, né, não só a TO, como as outras áreas da saúde, né, vê muito as questões do desenvolvimento. Né? A gente tem mais ou menos uma tabela de quanto a criança ela precisa sentar com mais ou menos aproximadamente com quantos meses. Com quantos meses ela está andando, com quantos meses ela está falando. Então, quando a gente começa a observar que não chegou a 3 meses, não controlou a cabeça, alguma coisinha tem. Mas a gente tem aí mais um mês. Chegou 6, 7, não está sentando sozinho, é um sinal de alerta. Porém, às vezes o pai de primeira viagem, né? Eu acho que é isso que você também... Isso. Né, ele não consegue identificar, né? Às vezes é um pai que não tem uma mãe, né? Quando eu falo pai, pai e mãe, mas os pais não têm tanto conhecimento do desenvolvimento, acaba passando. E daí é muito importante um bom pediatra, né? Que o pediatra vai acompanhando ali se a criança está dentro da fase certa do desenvolvimento. Então, seria isso. Tem, né? Se a gente pesquisar na internet, a gente acha mais ou menos, e as mães curiosas muito fazem isso, né? Tudo se acha na internet, tudo tem no né? senhor Google, Doutor Google. Até coisas que nem faz muito sentido, mas tem lá. Sim, sim. Não adianta, né? E foi isso que você falou, querendo ou não, volta naquela questão. É tudo muito integrado, né? Então, Sim. o pediatra orientando também os pais para daí... Isso, e aí depende, né? O pediatra pode ver uma questão ali de atraso na fala, ele vai encaminhar para fono, né? Se ele vê um atraso no desenvolvimento aí de motor, ele pode encaminhar para físio ou para TO. E aí, chegando para um terapeuta, né? Chegando o pediatra encaminhando para um terapeuta, o terapeuta, a gente observa, olha, também estou observando aqui um atraso de fono. Então, da fala. Então, eu mesma posso falar assim, mãe, será que não seria bom uma avaliação de fono? Daí o físio vê alguma coisa lá relacionada às mãozinhas, a membro superior, ou a questão de função. Não seria importante uma avaliação de TO? Porque daí a gente começa a identificar, né? Querendo ou não, a gente tem um olhar mais aguçado, assim. A gente nunca olha uma criança avaliando, mas não tem como, é nosso trabalho, né? Então, Você consegue identificar já, né? sim. E é uma coisa que não pode. Exatamente. E é até bom os pais natural. saberem disso, né? E que é normal você talvez ter que procurar alguma ajuda externa. Sim, né? sim. Acredito que hoje nem tanto, né? Acho que graças a Deus está sendo quebrado esse tabu. Mas com relação ao autismo mesmo, né? Os pais tinham muito receio de ir procurar, Sim. né? Não sei se talvez era um bloqueio próprio de entender que talvez... Ou da própria o seu sociedade, filho... né? isso que eu ia Exato. falar. Ai, como que as pessoas vão olhar sabendo que meu filho faz um Isso. tratamento? E não, tá tudo Precisa. bem. É Sim. normal, é uma pessoa normal como qualquer um. Antigamente tinha até um certo preconceito, né? Em relação a... sei lá, eu acho que é a dificuldade de aceitação mesmo, né? E aí os pais tinham até medo de procurar, né? Enfim, antigamente não se falava muito em autismo, não se falava muito em outras... Por exemplo, o meu filho mais novo, ele tem apraxia da fala. Eu como TO, nunca tinha ouvido falar de apraxia da fala até 3 anos atrás. Eu nunca ouvi Né? falar, na verdade. E aí... E ele não faz terapia aqui em Tatuí, ele faz em Sorocaba, porque aqui em Tatuí não tem fono especializada nessa área, ele faz em Sorocaba. Nossa. E assim, o quanto é importante a gente perceber isso e buscar ajuda, né? Porque às vezes a gente fica esperando. Mas assim, o que acontece? Às vezes a gente fala assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu... Não. A gente não pode ficar esperando, mas fulano andou com 1 ano e 6 meses. Só porque fulano andou com 1 ano e 6 meses, eu não vou esperar meu filho ficar com 1 ano e 4, 1 ano e 5 não procurar ajuda. Gente, estímulo nunca fez mal pra ninguém. Né? Então, assim, mesmo que seja só um atrasozinho, vamos procurar, vamos correr atrás disso. Porque às vezes você demorar, o atraso pode ficar maior. Muito maior, e atrapalhar mais. exatamente. E assim, a neuroplasticidade que acontece nos primeiros anos de vida é muito grande. Então, a gente tem que aproveitar a neuroplasticidade para a gente estimular nesse momento, né? Sim. Para a gente ficar um tempo sem fazer, a gente que é mais velho, mas o tempo da criança é valioso. E eles têm uma janela de oportunidade que a gente chama, que a gente precisa agir nessa janela de oportunidade, que daí a gente ganha rapidinho. E é coisa que soluciona muito rápido, né? Sim, E que às criança vezes aprende rápido. os pais não têm muita noção, né? Dessa janela que você pode utilizar a seu favor, né? Sim, Exato. sim. Fica postergando, né? E Não, é normal. Não, vamos esperar. Não. Foi aquela coisa, cada um tem E seu nessa- tempo. E nessa Só de que- esperar. O pai demorou para falar.
O que tem a ver? Pai é o pai, a criança é a criança. Criança. E às vezes você pode atrasar ali, ou de buscar Perder tempo. ajuda, e tem coisa que você resolve Exato. muito rápido, né? Eu Você andei leva- com 8 meses. Olha que rápido. Eu acho que... Eu não me lembro. Você era precoce. É, Eu não me lembro. com tanto que hoje eu quantos sofro bastante com ansiedade, inclusive. E você falou rápido também. Falei rápido. Isso eu lembro que minha mãe falava, que com menos de um ano eu já falava quase tudo. Com 2 anos eu Também. falava tudo. Nossa. Gente, é tudo tagarela, Luiz. Você queria o quê? Literalmente tudo. Tanto que na faculdade, nossa, de fazer formatura, orador. Olha. Não sei o que, faz parte do colegiado da faculdade. Então Tudo eu Luiz represento Fernando. os 2 cursos, administração e contábeis na faculdade. E assim, falar eu nem lembro.